Academia PPK está aqui no consultório da doutora Fernanda Bartelli, que é fisioterapeuta pélvica. E ela vai falar pra gente da importância da fisioterapia pélvica para nós mulheres, para prevenção de doenças, para a gente manter uma saúde íntima mais saudável. E eu tenho um feliz encontro, porque a doutora Fernanda foi minha fisioterapeuta pélvica quando eu estava grávida. Vamos começar falando sobre incontinência urinária? Vamos. Quais são os primeiros sintomas? Qualquer perda urinária, qualquer tipo de perda, uma gotinha, um jatinho, um pouco mais, isso caracteriza incontinência urinária. Qualquer perda não é normal. Ah, mas eu só perco uma gotinha quando eu espirro. Incontinência Tem urinária. alguma idade para começar? Não tem idade para começar. Não. Eu tenho crianças que têm incontinência, geralmente vem em função da hiperatividade. Como é que a gente pode prevenir incontinência urinária? Através da fisioterapia. Sim, e a musculatura ou a inibição dessas contrações da musculatura da bexiga, que chama detrusor, que é uma bexiga hiperativa. Então, eu preciso avaliar e saber que tipo de incontinência que esse paciente tem. Uma incontinência por esforço, uma incontinência por hiperatividade ou mesmo uma incontinência mista. E existe alguma coisa que acelera a incontinência urinária na mulher? A diminuição dos hormônios, né? Uma mulher que entra na menopausa e tudo que depende desse hormônio, desse estrogênio que está diminuindo os níveis, vai acabar dando uma soltadinha, uma frouxidão, então o músculo realmente vai ficar um pouquinho mais fraco e aí pode interferir na incontinência de esforço. Sobrepeso, tosse crônica, para incontinência de hiperatividade, uso de café, chá verde, produtos que tenham cafeína. Sim, acelera também. Acelera também, frutas cítricas. E deixa eu te perguntar, você passa exercícios no teu consultório, né? E existe algum exercício que a doutora também passa para paciente fazer em casa? Sim, o paciente chega para fazer uma reeducação, mas ele vai seguir fazendo esses exercícios para sempre. Eu sempre digo para as minhas pacientes que elas têm que colocar na rotina e cada um vai saber a sua rotina e o momento mais adequado para fazer os exercícios, mas eles têm que entrar na rotina. Tem que entrar na rotina. Sim. Qual a importância da fisioterapeuta pélvica para combater e prevenir doenças para as mulheres? Para elas terem a consciência sobre isso. Eu acho que é fundamental, porque assim a gente vai, num consultório de fisioterapia pélvica, a gente vai explicar exatamente como funciona a contração muscular, a atividade do períneo, como é que se dá essa contração, essa prevenção de incontinência de esforço através da contração muscular. Eu acho que é o caminho certo para conseguir um esclarecimento com relação a essa área. Doutora Fernanda, quais são as principais reclamações das mulheres quando elas chegam aqui com incontinência urinária? Que a incontinência, a perda, está interferindo na qualidade de vida. Na qualidade de vida. Sempre. E acaba interferindo na autoestima também, né? Com certeza, porque elas deixam de fazer as atividades sociais, passam a não ir mais para academia, não tem mais convívio com as amigas. Se são pacientes mais idosas, aqueles cafés da tarde com as amigas, não de diversão não delas. fazem mais. Elas vão ficando cada vez mais reclusas. E fora que quando tem uma hiperatividade, elas ficam dependentes de banheiros. Toda vez que elas saem de casa, elas têm que saber onde que elas vão para saber se tem um banheiro que quando der a urgência urinária, elas possam sair correndo e chegar no banheiro a tempo. E como é que a gente identifica quando a gente está com a bexiga hiperativa? Uma frequência urinária aumentada, urgência, deu a vontade de fazer xixi, tem que sair correndo, porque senão vai perder. E essa perda, nesse trajeto, deu a vontade, tem que sair correndo e perde. Geralmente, a perda por hiperatividade é uma perda de maior quantidade, então é aquela urina que vem e escorre perna abaixo. Não consegue controlar? Não consegue controlar. E, doutora Fernanda, tem como reeducar a bexiga hiperativa? Tem, a gente pode fazer isso através da reeducação comportamental e da eletroestimulação. Na reeducação comportamental, eu vou orientar os horários para as micções, então para fazer xixi a gente vai ter um diário miccional. É tipo um diário, né? Isso, diário miccional, onde eu vou colocando, conforme a queixa do paciente, os horários e os momentos para ele ir até a banheira. E controla a quantidade de líquido?
se tiver necessidade, pode controlar. Principalmente aquele paciente que tem uma frequência urinária muito grande à noite. Aí a gente dá uma segurada vai diminuindo quando chega na parte da noite. Sim. E aí tiramos o café, pode se trocar pelo café descafeinado. Às vezes o café é um hábito, é um ritual gostoso. Então tiramos o café com cafeína, colocamos um café descafeinado. Aqui no sul a gente pode restringir o chimarrão, que tem uma cafeína bem significativa em algumas ervas, frutas cítricas. Então eu vou jogando conforme a realidade do paciente. Tem que ter junto o controle da questão alimentar também. Alimentar também. Para um resultado melhor. Com certeza. E a bexiga hiperativa tem alguma coisa a ver com o tamanho da bexiga? Tem a ver com o tamanho da bexiga, porque uma bexiga pequena, ela vai armazenar menos quantidade de urina e ela vai fazer com que essa paciente vá mais vezes ao banheiro fazer xixi. Então, um dos nossos objetivos também é espaçar essa frequência urinária para conseguir aumentar a capacidade dessa bexiga. E tem idade para começar o tratamento ou não? Não tem idade. Eu tenho crianças de 3 anos que estão hoje atualmente no consultório. E é muito tranquilo, é um tratamento nada invasivo para bexiga hiperativa, eu não uso nada invasivo e é muito fácil, a resposta é muito boa e pode começar. E como é que a gente descobre se a gente tem a bexiga pequena ou não? Qual é o exame que se faz? Geralmente uma ecografia das vias urinárias e aí com a ecografia a gente consegue saber a quantidade de líquido que cabe dentro da bexiga e também saber se tem resíduo nessa bexiga também, porque pode ser uma bexiga pequena ou uma bexiga grande que tem um resíduo e aí isso pode ocasionar outras coisas também, como infecções urinárias de repetição, em função do resíduo. Eu falei até agora com a doutora Fernanda sobre incontinência urinária e bexiga hiperativa, mas a gente vai entrar em outros assuntos que são maravilhosos e importantíssimos para nós mulheres. A gente vai começar falando sobre a importância da consciência corporal para a mulher em todos os sentidos, né? Sim. Eu acho que a consciência corporal, ela vai ser um dos princípios para a gente começar a fazer o tratamento da fisioterapia. E essa consciência corporal a gente começa também ativando a consciência do assoalho pélvico, né? Do assoalho pélvico, da musculatura acessória de quadril, abdômen. O paciente às vezes não sabe fazer a contração, então eu preciso voltar um pouquinho para ensinar essa contração acontecer, para depois a gente começar a treinar essa musculatura. E qual a importância de a gente ter uma consciência do assoalho pélvico na hora que a pessoa está fazendo exercício físico na academia? O que eu oriento muito as minhas pacientes é, toda vez que elas estiverem fazendo algum exercício na academia, que elas percebem que elas estão empurrando o seu períneo para baixo. Um agachamento, um leg press, um abdominal, faz a contração e faz o movimento. Então, protege essa região dessa super pressão que está acontecendo durante a atividade física. Prendendo, né? Exatamente, fazendo a contração do assoalho pélvico e depois tu faz o movimento da atividade física que tu faz. A fisioterapia pélvica, combinada com os exercícios, ela ajuda a prevenir doenças? Sim, com certeza. Se a paciente está bem orientada para fazer esse exercício junto com a atividade física, com certeza. Doutora Fernanda, o exercício físico com peso causa problema no assoalho pélvico? Se o peso for extremo, sim. E esse assoalho pélvico estiver enfraquecido, pode sim ser uma sobrecarga muito grande. E daí os sintomas vão vir inclusive antes, né? Vão vir antes. Ou a paciente vai passar a perceber depois que iniciou essa atividade física de grande impacto ou com sobrecarga muito grande. Então a gente está falando sobre consciência do assoalho pélvico. O que é a frouxidão? Fraqueza muscular. Uma contração que eu não consigo fazer, uma contração de musculatura do assoalho pélvico. O paciente sente que não consegue fazer. Muitas vezes essa frouxidão pode causar flatos vaginais, a paciente tenta fazer a contração e não consegue. É fraqueza muscular. E ela traz também a incontinência fecal, né? Pode trazer também. E como é que a mulher nota que ela está começando a ter os primeiros sintomas da incontinência fecal? Quando passa a ficar sempre com alguma sujeirinha
Depois que evacua, suja um pouco a calcinha. Ou pode começar com perda de flatos, perda de gases. Quando a mulher tem frouxidão, qual normalmente é o tempo do tratamento? Claro que cada mulher é um caso, né? Mas normalmente, como é que é o tratamento? O tratamento vai em torno de 2 meses, 2 meses e meio. Isso eu não tenho como te precisar um tempo certo. Eu preciso que o paciente me ajude também nos exercícios que ele vai fazer em casa. Esse paciente precisa colaborar, porque eu vou ver ela 2, 3 vezes na semana. Depende da logística da paciente para chegar também no consultório. Então eu preciso que ela me ajude também em casa. Para ganhar essa força muscular, eu preciso que ela também me ajude, e a gente diminui o tempo e ela ganha mais qualidade de... E ela acaba retornando, né? Retorna. Pelo menos uma vez por ano? Depende da resposta dessa musculatura. Ela pode voltar uma vez por ano. Eu tenho uma paciente que eu vejo ela a cada 5 anos. Provavelmente é quando ela dá uma relaxada nessa contração que ela tá fazendo, nos exercícios diários. E aí ela volta, daí ela sempre vai, assim, eu já atendi ela 2 vezes. E ela me disse, então tá, tchau, até daqui 5 anos. Porque é o período que ela vai dar uma relaxada, que ela tava bem. Geralmente o paciente, quando começa a ficar bem, ele dá uma relaxada na musculatura, nos exercícios em casa. E aí volta, a gente recupera, o músculo tem memória e vai embora. Então, na verdade, né, doutora Fernanda, a fisioterapia pélvica, ela faz a gente ter um exercício que a gente vai levar pro resto da vida. Sim. E essa consciência corporal pro resto da vida. Com certeza. E depois passa a fazer esses exercícios durante as suas atividades físicas de rotina. Num pilates, na academia, coloca junto a atividade do assoalho pélvico e... Até antes de dormir, lembrar de fazer, né, a contração, né? É importante isso, né? Com certeza. Agora a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é a ginástica íntima. E que tô doida para que tu fale para as mulheres entenderem qual é a importância e o que é a ginástica íntima. Carol, tu sabe o que é a ginástica íntima, que eu já te ensinei o que é. Eu sei, é verdade. É a contração do assoalho pélvico. A gente vai trabalhar essa musculatura para... E eu uso o teu exercício até hoje, há 16 anos, porque a minha filha tem 16 anos e eu uso até hoje. Isso aí. E aí, com essa atividade de contração e relaxamento dessa musculatura, eu vou aumentar o aporte sanguíneo dessa região, a consciência corporal que a gente estava falando, o conhecimento de como, porque para fluir a parte, então a gente vai falar um pouco de sexualidade, a mulher tem que saber se conhecer, tem que saber como é que funciona. E a ginástica, a contração da musculatura, eu acho que é a primeira parte. Ela é muito importante, então, pra gente ter até uma vida saudável sexualmente. Com certeza. Então a gente está entendendo com a doutora Fernanda a importância da ginástica íntima pra gente ter um assoalho pélvico cada vez mais forte. Então, se a gente tem um assoalho pélvico cada vez mais forte, a gente consegue ter um autoconhecimento maior sobre o nosso corpo. E o que ajuda na vida sexual? Então, nem sempre eu quero um assoalho pélvico cada vez mais forte. Pode ser que para a parte sexual eu queira um assoalho pélvico um pouco mais relaxado. E aí então entram a parte de disfunção sexual dentro da fisioterapia pélvica. Onde eu vou ter dor na relação, talvez um vaginismo, quando essa musculatura está muito contraída, ela está uma paciente que sente dor ou que não permite que ocorra essa penetração durante a relação sexual. E entram aí entra a parte de relaxamento dessa musculatura. É ao contrário, né? Ao invés de fortalecer, já tem um assoalho pélvico, vamos dizer, fortalecido, enrijecido. Então, trabalha ao contrário. No relaxamento, no alongamento dessa musculatura. Que é o vaginismo, né? Isso aí. Tenho ferramentas que podem me auxiliar, que são os vibradores, os massageadores e os dilatadores. Cada paciente vai se adequar em alguma situação e eu vou Esse aqui é para dilatar. Para fazer a dilatação, exatamente. A gente acaba utilizando também em mulheres que saíram do câncer. Pode, claro, com certeza, porque a própria... muda a saúde, né? Sim. E esse aqui é para quê? Esse aqui é um vibrador e massageador que eu uso no consultório, que ele tem diversas ponteiras para fazer a massagem perineal.
e o relaxamento dessa musculatura, junto com uma eletroestimulação, e aí para dar um relaxamento para a musculatura. E esse é um vibrador que eu gosto muito dele, eu até gostaria que tu tocasse nele para ver, o toque dele é muito macio e eu acho que uma paciente que realmente, é gostoso. Exatamente. É gostoso. Que tem uma... talvez uma trava com relação a essa parte sexual. Quando eu apresento um vibrador para ela começar a usar em casa, para começar a trabalhar essa saúde sexual, um vibrador que seja sem aquele formato tão fálico e tão enrijecido, e eu apresento um vibrador mais delicado e com um toque mais gostoso, fica mais fácil de introduzir esse tipo de ferramenta no tratamento. Então o vibrador para a mulher é importante, inclusive para a saúde dela. Com certeza, com certeza. Em nome da Academia PPK e de todas as mulheres que estão acompanhando, te agradecer pela participação, pela colaboração, te trazer tanta informação rica. É tão importante para nós mulheres a gente ter acesso, entender, quebrar esses tabus, falar com naturalidade sobre todas as questões que acontecem no corpo da mulher. E muito obrigada. Carol, eu que agradeço por ter falado um pouco do meu trabalho, de uma área que eu adoro trabalhar e que eu sinto muito prazer em trazer essa qualidade de vida para as mulheres. E só te agradeço e que bom que eu tô te revendo, Também, foi um prazer. Também, depois de 16 anos... A gente se encontrou no mesmo lugar. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada.